Atenção, contribuintes, o leão vem aí. Você sabe o que deve declarar no imposto de renda e os gastos que podem ser deduzidos. A repórter Mara Martinez tem as respostas. O imposto de renda é o tributo mais antigo do mundo. Aqui no Brasil, ele surgiu no século passado. O valor arrecadado serve para custear a máquina governamental. É aplicado na educação, saúde, segurança, lazer e habitação. A partir do momento em que ela passou desse teto, ela é uma pessoa que recebe renda, ela está sujeita à tributação pelo imposto de renda, consequentemente sujeito a declarar para o imposto de renda. Quem recebeu menos também deve informar ao leão, mas na declaração de isento. Quem gastou com saúde e educação, por exemplo, pode pedir a dedução, mas é preciso ficar atento ao que pode ser declarado. Na educação, por exemplo, existem coisas que são e coisas que não são. Um curso de educação superior, ele é dedutível, mas um curso de línguas, por exemplo, ele já não é. Então tem que saber ao certo mesmo, até é bom que se procure um profissional ou alguém que já conheça bem da legislação para entender quais são as deduções permitidas e as quais não são. Entre os documentos para viabilizar a declaração é necessário ter em mãos a cópia da declaração do ano anterior, informativo de rendimento, recibos e notas fiscais de serviços médicos, dentistas, fisioterapeutas, entre outros da área de saúde. Mais informações estão disponíveis no site www.receita.fazenda.gov.br. É possível entregar o documento preenchido nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. É sempre bom lembrar que o prazo para a declaração do imposto de renda começa no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado tributarista Antônio Borges. Doutor, obrigado pela sua participação, ótima tarde. Bom, vai começar aí o período da declaração do imposto de renda. Muita gente sempre deixa para a última hora, aquele velho jeitinho brasileiro de deixar as coisas para a última hora. Esse ano pode ter problema, como sempre tem quem deixa para o final, né, doutor? É melhor que as pessoas já se preparem, né, para fazer a declaração no período estabelecido por lei. Na realidade, o tributo é pago na medida em que os rendimentos e proventos de qualquer natureza são auferidos. Mas, no final, há realmente uma declaração de ajuste anual e essa declaração é que deve ser feita nesse período, que inicia em março e termina no último dia útil de abril. A gente sabe que muitas dúvidas acabam surgindo, né, ao longo desse período de declaração do imposto de renda. Uma delas é a seguinte: quem pode ser declarado como dependente? Filhos, só os filhos? Não, filhos, pessoas que o contribuinte tem oficialmente a guarda, né, desde que realmente essa guarda seja oficial, né, e que sejam efetivamente dependentes, né? Dependem realmente financeiramente do Não precisa ter um grau de parentesco, por exemplo. Não precisa ter um grau de parentesco, né? Entendi. Tá. E como que é feita a restituição do imposto de renda? A restituição do imposto de renda, quando realmente o tributo é pago a maior, é feito administrativamente pela própria Receita Federal. São estabelecidos prazos, né, para devolução em lotes e há um esclarecimento por parte da imprensa em geral quando são determinados lotes realmente estão sujeitos ou já prontos, né, para que haja essa devolução. Quem está fora do país também tem que declarar? Quem está fora do país tem que declarar, né, nesse caso pela internet, inclusive quem está no exterior ou quem reside aqui e ofere rendimentos no exterior. Na realidade, o tributo é pago sobre todo o rendimento oferido, independentemente do local onde é oferido esse rendimento. Agora, aqui o Brasil adota, relativamente aos critérios para cobrança do tributo, a residência ou domicílio fiscal. Então, é possível que um brasileiro não seja contribuinte aqui no Brasil, se ele tem domicílio fiscal no outro país. Mas os rendimentos são oferidos no território nacional, independentemente da nacionalidade ou residência das pessoas. E os rendimentos obtidos por brasileiros que se encontram no exterior, né, realmente desde que ainda mantenham o domicílio fiscal no Brasil, tem que ser declarado. Também é obrigatório, né? Existe multa para quem descumpre o prazo do dia 30 de abril para fazer a declaração?
Quem não apresenta a declaração, quem atrasa na declaração do imposto de renda, tem que pagar uma multa. Quer dizer, uma multa que a legislação estabelece entre R$ 165,74 a R$ 6.700. A Receita Federal tem cobrado o valor mínimo. Agora, se houver imposto a pagar, aí então cobra-se ainda, né, uma multa de mora, que é de 1% ao mês, né? Chegando ao máximo de 20% sobre o valor devido. Esse é o caso de quem cai na malha fina, por exemplo. Quem cai na malha fina pode ter ainda outras consequências, né? É possível que tenha que ser feito um lançamento de ofício, porque no imposto de renda o lançamento é por homologação. Quer dizer, o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, faz cálculo do pagamento a ser feito do tributo e repassa os valores à administração tributária. E depois, esses atos praticados pelo sujeito passivo são homologados, ou não, no prazo de 5 anos. Se os atos praticados pelo sujeito passivo são eivados de erros ou imprecisões, aí então a administração tributária faz um lançamento de ofício. Aí, nesse caso, vai ser cobrado uma multa de mora de 0,33% ao dia, né? E, havendo realmente esse lançamento, será paga ainda uma multa de 75% e 150% no caso de evidente fraude cometida pelo sujeito passivo. Tá certo. O jeito mesmo é declarar no prazo para não ter problema, né, Antônio? Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Uma ótima tarde. Muito obrigado.